Muito bem, vamos lá. Iniciando então o nosso trabalho de hoje, seguindo aqui o nosso segundo encontro sobre esse novo livro que nós estamos estudando, estudo interativo de obras do Chico, e esse nosso primeiro livro, Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos. Então, como sempre, crônicas muito interessantes, divertidas muitas vezes, mas instrutivas sempre. E nós vamos aqui para o nosso segundo artigo, o nosso segundo texto, lembrando que nós iniciamos na nossa última quarta-feira, em que nós fizemos a apresentação, vimos aqui a introdução proposta por Humberto de Campos, falando um pouco sobre a importância, a relevância dessas observações, desses relatos sobre a vida no mundo espiritual, e aqui depois, então, como repórter que era, ele traz para nós essas histórias nesse formato tão prazeroso para nós, que são essas crônicas, né? Então vamos lá. Nós tivemos no nosso encontro passado, só um instante, o Noticiarista Desencarnado, que foi o texto introdutório, e depois nós vimos o primeiro texto, Amarguras de um Santo. Então, um texto também muito interessante, surpreendente para nós, porque falava da história de um santo que tinha sido canonizado pela Igreja, porém, durante a sua existência, ele tinha sido um religioso que fazia parte da Inquisição. E aí, então, cada homenagem que ele recebia, cada lembrança que chegava até ele, fazia com que ele se sentisse mais constrangido, exatamente porque ele via que a sua condição no mundo espiritual era completamente diferente daquela que se imaginava para um espírito que tinha esse título de santidade. Então, Humberto foi trazendo para nós nas conversas, nas rodas de conversas que ele tinha então no mundo espiritual, conversando com outros amigos. O nosso segundo texto, então, o Irmão Severiano. A gente vai aqui adaptando o nosso ritmo, porque cada um desses textos aqui, ele dá mais ou menos meio estudo. Então são textos aqui que alguns podem trazer para nós momentos de maiores reflexões, em que a gente consegue desenvolver e aprofundar um pouco mais os temas, e outros são temas ali mais objetivos, que trazem para nós as reflexões a partir do seu conteúdo mesmo, sem necessidade de grandes aprofundamentos, porque o próprio texto já traz para nós todo esse conteúdo. Então a gente vai dosando em cada estudo nosso, fazendo aqui a leitura de um texto, 2 textos, conforme as circunstâncias forem surgindo. Só lembrando que nós temos nesse livro, são 35 textos, e desses 35, então, a gente vai aos poucos, fazendo aqui seguindo aqui o nosso ritmo. Então, o número 2, o Irmão Severiano. Severiano Fagundes era um dos melhores doutrinadores do Espiritismo numa das grandes capitais brasileiras. Só lembrando que esses nomes que são mencionados, alguns podem ser nomes reais, outros nomes fictícios, lembrando da grande descrição que existe por parte dos amigos do plano espiritual, que procuram trazer para nós a essência do aprendizado, evitando qualquer tipo de constrangimento. Então, vamos seguindo aqui. Então, Severiano Fagundes era um dos melhores doutrinadores do Espiritismo numa das grandes capitais brasileiras. Sua palavra vibrante era muito admirada nas tribunas doutrinárias. Sua presença, um estímulo aos companheiros. Temperamento expansivo, era portador de expressões alegres e vivas. Ótimo organizador dos serviços de intercâmbio com o invisível, tinha especial aptidão para convencer as entidades recalcitrantes, embora não as convencesse de todo relativamente aos deveres espirituais. Sabia elucidar os médiuns, formar as sessões práticas, transmitir verbalmente os ensinamentos recebidos. Surgiam obsidiados,
Lá estava o Severiano, combatendo os agentes da discórdia, esclarecendo obsessores infelizes. Entretanto, o poderoso doutrinador, além de profundamente arbitrário em seus modos de agir, parecia comprazer-se em certas irregularidades da vida. Se algum companheiro se aproximava prudentemente, ele falava dos perigos que semelhante situação poderia acarretar, Severiano dava de ombros e interrogava: ora, mas que tem isso? São futilidades da existência humana. A verdade é que nunca me viram faltar aos deveres para com a doutrina. Compareço pontualmente às reuniões, não me furto ao trabalho do esclarecimento aos irmãos perturbados, nem me apego ao concurso fraternal nas atividades, nem me nego ao concurso fraternal nas atividades mais pesadas do nosso grupo. E a vida passava. Bom dia, Cindizinha. O nosso amigo tinha os seus casos tristes, suas situações escabrosas, mas continuava impávido no arrojo da pregação. Não faltava sessões, mas esquecia a família. Doutrinava os espíritos mais cruéis. Entretanto, alegava não tolerar a esposa que Deus lhe havia confiado, porque não pudera compreender o espiritismo à sua maneira. Preparava bem os médiuns, contudo não se interessava pelos filhos como deveria. E era um companheiro valente o Severiano. Sabia animar, corrigir, resolver problemas difíceis, lançar incentivos eficazes. Os anos passaram sobre o quadro dos seus serviços e o ardoroso doutrinador foi chamado à esfera espiritual. Em virtude de seus conhecimentos relativamente à doutrina, Severiano percebeu que não mais pertencia ao número dos adormecidos na carne. Estava plenamente convencido da transição fenomênica da morte do corpo. No entanto, como no plano invisível cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma, o grande propagandista dos princípios doutrinários, com imensa surpresa, não encontrou os amigos espirituais com que contava, não obstante o esforço de todos em seu favor. Viu-se sem rumo, entre sombras e paisagens confusas. Ao contrário de suas ilusões, no período de atividades que lhe antecedera ao desprendimento do mundo, começou a refletir mais seriamente na vida particular que a esponja do tempo havia absorvido. Revia agora os mínimos detalhes das ocorrências pequeninas. Ter-se-ia portado bem nessa ou naquela circunstância? A consciência dizia-lhe que não, que ficaram muitas tarefas por fazer, em virtude da deficiência de seu esforço, sempre tão pronto para ensinar os outros. À medida que se escoavam os dias, observava a multiplicação dos remorsos e dores íntimas. O pobre amigo não sabia como explicar o seu mal-estar, qual o motivo da paisagem escura que o cercava. Certo dia, Severiano chorou como criança, nas súplicas que procurou elevar a Deus. Lembrou as reuniões em que ensinara austeras disciplinas. Via-se à frente das entidades perturbadas que se comunicavam e recordava as exortações que lhes dirigia corajosamente. Severiano chorou. É verdade que, como homem, havia errado muito, fugido aos trabalhos próprios de sua vida. No entanto, devotara-se à doutrina dos espíritos, espalhara consolações e conselhos. Nesse instante, sua sincera compunção parecia arrebatá-lo a lugar diferente. Viu-se numa paisagem mais leve, à frente de uma entidade de semblante divino que o contemplava carinhosamente. Irmão querido, perguntou o ex-doutrinador sensibilizado, por que sofro tanto em caminho sem luz? É que acendeste muita claridade nos outros, mas te esqueceste de ti mesmo, esclareceu a nobre entidade com amoroso sorriso. Severiano começou a explicar-se. Lamentou a situação própria, falou longamente, mas o mensageiro de Jesus interrogou com solicitude fraternal. Irmão Severiano,
serviste de fato ao Evangelho? Sim, replicou o mísero, hesitando. Disciplinei muitos espíritos perturbadores, fazendo-lhes sentir os deveres que lhes competiam. A generosa entidade tomou então de um grande volume e afirmou com bondade: temos aqui o Evangelho, tal como o estudaste no mundo. Observemos o que nos diz a lição de Jesus com respeito à tua primeira alegação. E o livro abriu-se automaticamente, impulsionado por energias luminosas, apresentando o versículo 4 do capítulo 23 de Mateus. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Severiano Fagundes ficou muito pálido. Recordou instintivamente tudo o que deixara de fazer no círculo de suas obrigações justas. Como o generoso amigo espiritual o contemplava em silêncio, sorriu com amor o pobre irmão, que lembrava das lutas na terra, murmurou: sei que não cuidei de mim como deveria, entretanto tive muita fé. Essas palavras foram proferidas com enorme desapontamento, mas o emissário do Cristo voltou a dizer: vejamos então o que nos diz o Evangelho relativamente à tua segunda alegação. E surgiu o versículo 17 do capítulo 2 da Epístola Universal de Tiago, em caracteres radiosos. Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Severiano baixou os olhos e começou a chorar amargamente, pois só agora reconhecia que ensinara muito o Evangelho aos outros, lendo-o com leviandade, mas não aplicara o código divino à própria vida. Nada mais disse ao mentor carinhoso e justo, que, abraçando-o fraternalmente, murmurou com bondade infinita: irmão Severiano, levanta os olhos para o Mestre e anima-te. Voltarás à terra para o serviço redentor, mas não te esqueças de que, como encarnado, serás também espírito em doutrinação. É preciso escutar o dever, a luta e o sofrimento. São mensageiros de Jesus que ensinam o Evangelho na terra. Precisamos ser canal de verdade para os outros, mas não é só isso, porque é indispensável sejamos canais e reservatórios ao mesmo tempo, a fim de que, como discípulos de um mestre tão rico de sabedoria e amor, não venhamos a sucumbir pela miséria própria. A generosa entidade continuou a exaltar a beleza das obrigações cumpridas e, cheio de lágrimas e esperanças novas, Severiano Fagundes começou a preparar-se para recomeçar a lição na vida humana. Bom dia, Andréia. Então aqui, meus amigos, o primeiro texto que nós vemos, a história então de o irmão Severiano, como foi colocado para nós aqui, um grande trabalhador espírita numa das grandes cidades, capitais aqui brasileiras, que trabalhou em palestras, em estudos, em doutrinação, tinha ali um grande conhecimento doutrinário em termos técnicos e também ali, né, no trabalho que ele fazia, mas a gente percebe que isso é muito comum, que afeta a grande maioria de nós. Nós mostramos uma competência intelectual e temos uma grande dificuldade da vivência moral. Porque mesmo que seja um livro como o Evangelho, por exemplo, ele pode ser analisado tecnicamente, ele tem muitos detalhes que trazem para nós a necessidade de estudos históricos, estudos linguísticos, estudos interpretativos, né, para que nós possamos falar sobre aquele assunto. Então, assim como nós pegamos, né, textos como esse, em que fazemos essa interpretação, pegamos livros como o Livro dos Espíritos, pegamos o Evangelho, trabalhamos na administração de uma casa espírita, trabalhamos na coordenação de tarefas, organizando pessoas, né, trabalhando ali na parte mais humana
das tarefas, e isso é muito interessante para todos nós, porque isso faz parte de uma competência técnica, de uma competência intelectual, que nós fazemos até mesmo nos ambientes profissionais. Né? Então nós trabalhamos ali com os dados que chegam, com os recursos que a empresa coloca à nossa disposição, temos ali uma facilidade de relacionamento. Então, quer dizer, o trabalho que é feito numa casa espírita, independente da função que nós tenhamos, é assim como nós pegamos um médico, um psicólogo, que trabalha, né, numa instituição que lida com as pessoas, ele vai aplicar o conhecimento técnico dele como profissional, como médico, como psicólogo, mesmo salvando a vida de pessoas, mesmo auxiliando na resolução dos dramas, né, dos conflitos emocionais, psicológicos, que as pessoas venham a ter, e na verdade é uma aplicação técnica do conhecimento que ele tem. Então, quer dizer, o médium, o trabalhador espírita, aquele que é o condutor de uma tarefa de estudos, de palestras, como nós encontramos nos nossos grupos, nas nossas instituições, são trabalhos que podem ser desenvolvidos tecnicamente da mesma forma que acontece numa empresa. Então não é o fato de, por exemplo, encontrarmos um médium, encontrarmos um sacerdote, encontrarmos ali um religioso que ocupa uma posição dentro de uma instituição, pelo fato de ser uma instituição que tem ali, né, o rótulo, ou usa aquele crachá do sagrado, pelo fato de falar de ensinamentos de Jesus, isso não significa que a competência técnica que nós temos para fazer aquele tipo de trabalho se reflita na nossa vivência dos ensinamentos. Então nós vamos encontrar aqueles palestrantes que são divertidos, que são competentes, que são ali grandes conhecedores. Né? Nós tivemos, por exemplo, nesse fim de semana, o Congresso do Espiritismo.net, e palestrantes que passaram por ali mostravam um conhecimento absurdo, que a gente fala, nossa, como ele sabe sobre a doutrina espírita. Assim como nós temos cientistas que sabem muito sobre suas áreas de pesquisa, como advogados, como engenheiros, como professores, que têm conhecimentos absurdos sobre suas áreas, isso é apenas o conhecimento intelectual. E é por isso que nós acompanhamos nas histórias do Chico, por exemplo, do Divaldo, do Raul e de outros grandes trabalhadores da doutrina, em que os mentores espirituais que vinham conversar com eles diziam exatamente isso: não adianta você querer apenas falar de doutrina espírita, você tem que mostrar isso na prática. E essa demonstração não era uma demonstração pequena, era uma demonstração grande. E para isso nós tivemos, por exemplo, né, no caso do Chico, que acabou se tornando ali seria ali o pilar daquele grande trabalho de auxílio, de apoio a tantas e tantas famílias, a vivência junto aos trabalhos caritativos. O Divaldo, que foi convidado ou convocado por Joana, né, para poder criar aquela instituição, a Mansão do Caminho, que acolhia tantas e tantas crianças, né, e outros tantos, né, o Raul fazendo o trabalho dele, e outros também espalhados pelo mundo afora, e da mesma forma vamos encontrar em outras religiões, em onde nós temos padres, pastores, que fazem aquele trabalho de vivência mesmo. Por isso que quando nós estudamos a história de Madre Teresa, que é uma grande, né, um grande espírito que esteve entre nós, e sim, ela fazia parte da religião dela. Né, mas o grande destaque que nós observamos é exatamente a forma como ela viveu aquela religiosidade, através da vivência do amor de fato. Então, quando nós encontramos as casas espíritas, e essa é o caso, por exemplo, que nós vimos aqui desse irmão Severiano, que o Humberto de Campos traz para nós, ele fala exatamente sobre isso, né, que a ideia que nós temos, né, de imaginar que nós passamos tanto e tanto tempo vivendo a doutrina, vivendo uma religião, isso não traz para nós nem nenhum credenciamento de um estado de plenitude no mundo espiritual. Porque é necessário, muito mais do que levar à luz, o que é muito importante, é fazer com que nós acendamos a nossa própria luz. E muitas vezes nós confundimos, né, a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade intelectual,
de nos envolvermos e nos desenvolvermos dentro de uma determinada filosofia e nos esquecemos da vivência. E é por isso que muitas vezes nós vemos, né, os espíritos sempre chamando a nossa atenção para que a evolução intelectual ela é muito mais fácil do que a evolução moral. Porque a evolução moral depende muito da vivência disso no nosso cotidiano. E a vivência, a nossa vida real, a nossa vida concreta, ela acontece fora do ambiente espiritual, do ambiente filosófico religioso. No caso dele, por exemplo, ele acabava tendo, embora fosse grande e competente, mostrasse grande competência dentro das paredes do centro espírita, nas atividades que ele desempenhava, em casa, junto à família, ele falhava. Falhava com a esposa, falhava com os filhos, falhava com os companheiros. E muitas vezes nós nos iludimos acreditando que não, eu sou um grande trabalhador espírita, trabalho aquele tempo todo, faço aquele monte de tarefa. Pois é, mas no momento em que você coloca os pés para fora daquele centro espírita, como é a sua vida de fato? Como é, né? Qual é o seu comportamento diante das experiências da vida, relacionamentos, trabalho e tudo mais? Nas diversas situações que envolvem o afeto, que envolvem os valores, né? Então aqui mostra para nós que essa ilusão que nós temos de acreditar, de confundir o nosso desempenho intelectual com o nosso desempenho moral, acaba sendo para nós, né, infelizmente, um motivo de muitas quedas. Bom dia, embaixador. Lá em cima me colocou, né, esse é o problema, né? Tendemos a querer modificar os outros e temos dificuldade em nos modificar, porque é mais fácil, né? Assim como fica mais fácil você apontar os defeitos dos outros e esquecer os próprios defeitos, é muito mais fácil a gente ajudar os outros do que ajudar a nós mesmos. Até porque a gente sempre vai lembrar que a nossa felicidade ela começa a ser construída a partir da nossa transformação interior. E fazer essa transformação, renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso ego, né, lutar contra as nossas imperfeições, isso é um grande desafio. Então, muitas vezes, aquela expressão faz o que eu mando, não faz o que eu faço, ela acaba sendo aplicada no nosso dia a dia, porque a gente fala para as pessoas, olha, presta atenção no Evangelho, aplica na sua vida. E a pergunta é, mas eu estou aplicando na minha própria vida? Então, esse ambiente, como a gente coloca, né, uma das grandes alegrias que nós temos, e eu falo nós, do modo geral, de todas as pessoas do mundo, né, que se envolvem dentro de suas filosofias, nós vivemos com muita paixão essa filosofia que nós abraçamos, ou as filosofias que são abraçadas. Há aquele que é um grande frequentador e um praticante dentro da Igreja Católica. Os irmãos evangélicos também vivem suas vidas com grande paixão dentro de suas igrejas, e isso acontece no mundo todo. A gente vai perceber de um modo muito mais claro, de um modo muito mais contundente, quando nós olhamos para o Oriente Médio, onde nós temos ali dois povos que são marcados exatamente pela profundidade da fé e da religião que eles têm, mas fora das suas sinagogas, fora de suas mesquitas, o que está acontecendo? São um jogando bomba no outro. E ali a gente está encontrando o extremo dessas guerras santas que já aconteceram no decorrer da nossa história, em que aqueles que matavam e morriam em nome da fé, quantos e quantos foram aqueles combatentes da fé que no passado lutavam em nome da defesa de suas crenças, eram reconhecidos como grandes pessoas, grandes homens, grandes mulheres, santos e tudo mais, e na verdade, quando vai olhar exatamente qual o resultado, qual foi a obra que praticaram no decorrer das suas vidas, para ter o merecimento dessa canonização ou dessa santidade que recebem, na verdade foi ali uma vida marcada, né, por muitas ilusões. Porque nós vivemos essa paixão dessa forma ilusória e acreditamos que isso é o caminho da nossa felicidade. Nós confundimos o amor, a paixão que nós temos por uma determinada causa com o estado de felicidade plena. E aí então nós falhamos, nós acabamos
nos iludindo, e a gente lembra Emmanuel, que só se desilude quem se ilude. E o irmão Severiano, que nós vemos aqui agora, é um desses, que no mundo espiritual se viu envoltos nessas sombras da própria consciência, e para cada vez que ele tentava se justificar, esse espírito mostrando para nós, na interpretação real dos ensinamentos do Evangelho, observava exatamente que não adianta você ter uma fé fervorosa, muitas vezes até uma fé fanática, se você não tiver obras baseadas nesses ensinamentos. E aqui nós vemos, né, dentro desses extremos que acontecem no nosso mundo, quantos são aqueles que mais uma vez matam e morrem em nome da fé? Aqueles espíritos adoecidos que não conseguiram ainda compreender o real sentido de suas existências ou dos ensinamentos que acabam abraçando, justificam suas causas em nome da fé. Só que, porém, a fé sem obras, e não é obra de você sair trabalhando, porque, mais uma vez, não adianta eu dizer, olha, eu ajudei a fundar um orfanato. Na verdade, a fundação desse orfanato foi resultado da sua competência administrativa. Mas a pergunta é, como você viveu sua vida no orfanato e fora dele? É aí que vai fazer a grande diferença. E isso começa a fazer com que nós comecemos a fazer uma recalibragem no nosso entendimento do que é de fato construirmos essa felicidade do espírito comparado com essas ilusões que nós vivemos aqui no nosso mundo. E a partir desses ajustes a gente fala, poxa vida, depois dessa recalibragem que eu achava que estava tão perto desse caminho da felicidade, pelo fato de eu viver toda essa filosofia que eu abraço, trazendo isso depois desses ajustes, a gente percebe que nós estávamos lá embaixo. E parabéns pela sua competência técnica, de você conhecer a mediunidade tecnicamente, de você decorar todos os livros, de você saber fazer uma interpretação, mas como foi a aplicação de tudo isso na sua própria vida, na sua relação com os outros, porque, como foi colocado no final aqui para nós, deixa eu pegar aqui até o trecho, para vermos aqui esse comentário, ele coloca aqui embaixo para nós, só um instante. Espera ali, cadê? Ele coloca aqui no final para nós. Voltarás à terra para serviço redentor, mas não te esqueças de que, como encarnado, serás também espírito em doutrinação. Mas eu falava para vocês então dessa ideia, né, de que nós nos iludimos então com essa nossa competência técnica. A gente vai perceber que muitas vezes, né, existe aquele comportamento do médium profissional, do palestrante profissional, do dirigente profissional, porque tudo que ele mostra é competência dentro daquela área de conhecimento que ele tem. E esse mesmo tipo de conduta não difere muito daquilo que ele faz dentro da empresa, apenas seguindo ali a questão, né, da parte técnica do trabalho, sem se preocupar com a vivência de fato. Por isso que é uma questão muito importante, eu já vou ler o que você colocou lá em cima, Andréa, que felizmente aqui o Pautal, que ele deixa para nós aqui o registro das anotações, deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Isso. Então, que a dificuldade que nós temos de compreender de fato o que é viver o Evangelho, do que é viver esse amor ao próximo, que nós tanto falamos, de nós falarmos sobre as nossas responsabilidades para tornar o nosso mundo melhor. Melhor em que sentido? Melhor tecnicamente? Talvez, assim como qualquer tipo de profissional vai fazer isso dentro da sua área de conhecimento. Mas você ajudar a transformar o mundo melhor, através de você ser uma pessoa melhor, de você exemplificar essa transformação para melhor que foi vivenciada, muitas vezes a gente acaba se esquecendo. Porque, olha, observem bem, da mesma forma que nós temos dificuldade para falar sobre o que é o amor exatamente, que é aquilo que a gente sempre comenta, o que é o amor, o que é a felicidade, o que é a caridade. O amor talvez fique muito mais fácil, assim como felicidade.
A felicidade, por exemplo, nós acreditamos que felicidade se resume num conforto material. Nós acreditamos que você tendo os objetos do seu interesse, de você ter a possibilidade de realizar aquilo que você gosta, de você ter ao seu lado as pessoas que você deseja, e ao mesmo tempo você afasta aquelas que são indesejáveis. Então nós rotulamos isso como felicidade. Você é uma pessoa feliz? Sou. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo, tenho as pessoas que eu gosto, então eu sou feliz. O amor é a mesma coisa. Você sabe o que é o amor? Sim, sim, eu sou apaixonado pela minha família, sou apaixonado pela minha esposa, pelo meu marido, pelo companheiro. Sou apaixonado por aquilo que eu faço. E a gente fala assim, tudo bem, mas e o amor geral? O amor universal, você vivencia isso? Daí nós entendemos que sim. Porque esse tipo de sentimento para nós, ele é muito intenso e nós acreditamos que a intensidade desses sentimentos se colocam exatamente naquilo que ele de fato é. Nós acreditamos nisso. Então eu acredito que eu sou feliz e acredito que sou capaz de amar a todos. Então a gente acaba vivendo dentro desse patamar, e é por isso que lá no começo do nosso estudo, nós falávamos sobre recalibrarmos os nossos valores. Pegarmos ali o nosso painel e começarmos a apertar alguns botões para colocar tudo no devido lugar. Aí a gente vai perceber que o amor que a gente tem não é o amor, ele é paixão. Muitas vezes ele é um amor egoísta. A nossa felicidade nada mais é do que um bem-estar, nada mais é do que um conforto. E não é de fato isso. E aí o espírito vai viver isso. No momento em que ele chega ao mundo espiritual e se depara com a realidade de si mesmo, a gente acaba percebendo que tudo aquilo que era feito, foi feito, na verdade, dentro de um ambiente, de uma competência intelectual, de uma competência técnica, e não da vivência de fato daquilo tudo. Por isso que é necessário que os espíritos dizem para nós que nós precisamos trabalhar em benefício do próximo. Porque através do sofrimento, da dor do outro e da nossa doação, nós comecemos então a começar a entender esse resultado dessa transformação de fato. E não nós vivemos dentro do conforto de nossas paredes, acreditando que aquilo que nós fazemos é o suficiente. Muitas vezes é um choque para nós, a gente pensar, poxa vida, mas eu me dedico tanto para fazer as coisas. Pois é. O nosso currículo, né, o nosso currículo de folha de serviços, de trabalho, é uma folha bem interessante. Porque nós trabalhamos nesse centro espírita, trabalhamos naquela igreja, trabalhamos naquele centro. Fizemos isso, fizemos aquilo, pois é, todas as suas realizações, mas e a transformação interior de fato? Isso não pode ser colocado em currículo. Nós não temos como listar as nossas boas ações. Até porque se nós listarmos, elas deixam de ser boas, porque elas passam a ser exaltação do nosso orgulho. André colocou aqui embaixo, né? Como estamos vendo nas guerras, por conta da não aceitação do outro, quiçá das religiões, né? Mesmo aqui, temos muitos que na casa procedem de uma forma mostrando a doutrina, em palavras, cheio de atitudes, e em casa são pessoas extremamente difíceis de lidar. Né? Então, de fato, é assim mesmo que a gente acaba percebendo. Então, quer dizer, a partir do momento em que a gente faz esse ajuste, no nosso entendimento a gente pensa, poxa vida, eu achava que era grande, eu achava que era importante, mas olha só que pequeno eu ainda sou. E isso não deve ser um desestímulo. Na verdade, é um estímulo, porque reconhecer essa nossa pequenez significa exatamente que nós começamos a viver de fato, a partir de agora, de um jeito diferente. Nós passamos agora a reconhecer, a compreender o que é o caminho que a gente deve seguir, e não vivendo na ilusão de que nós acreditávamos que seria tão simples assim. Quer dizer, basta fazer aquilo que eu gosto, porque nós vivemos isso com muita paixão, né? Nós vivemos isso com gosto de ser espírita, de trabalhar pelo espiritismo, de trabalhar por uma entidade, nós fazemos isso. Quer dizer que basta fazer aquilo que eu gosto, que já é o suficiente para me tornar um espírito luminoso? Principalmente diante dos tantos sacrifícios que nós vemos na história da humanidade, dos espíritos que de fato viveram essas transformações. E é isso que para nós é significativo. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente naquela parte que nós já comentamos, né, sobre as instruções, né, dos espíritos, e nós começamos a ver todas aquelas mensagens e tudo mais, é exatamente aquela diferença, né?
Nós vemos um espírito trazendo aquele texto, e a gente fala, nossa, mas que texto inspirador, mas que texto bonito isso. Aí a gente vai estudar a biografia do espírito, que a gente percebe que ele não falou porque ele é competente. Ele contou a sua própria história. E aí nós falamos assim, bom, esse espírito fala daquilo que ele fez. Ele fala daquilo que ele vivenciou. E não apenas fala porque ele tem uma capacidade intelectual de juntar as palavras, de elaborar um bom texto. Não são palavras vazias. São palavras que significam de fato, e por isso que os espíritos trabalhavam no plano espiritual, né, aqueles que coordenavam os trabalhos da elaboração da doutrina, para fazer uma seleção de quem seriam aqueles que trariam as suas histórias, para nos dar essa inspiração. Que nesse caso eram espíritos que eram conhecidos naquela época, né? A gente lembra que para nós hoje, nós falamos de Joana, falamos de Emmanuel, falamos de Meimei e outros espíritos que são referência. Hoje, né, Humberto de Campos, né, falamos aí André Luiz e Filomeno de Miranda. Quer dizer, esses são os espíritos, digamos assim, da nossa geração. E aí nós temos aqueles espíritos da geração de Kardec, que eram conhecidos na Europa, que eram conhecidos na França, que eram conhecidos ali naquela sociedade. Então, para isso, a gente tem que fazer uma pesquisa para resgatar um pouco da história, porque nós não os conhecemos. E aí nós vemos de fato quem são esses espíritos, e percebemos que eles trazem essas instruções porque eles são espíritos instrutores de fato. Porque aquele que é instrutor de evangelho, ele tem que primeiro ter vivido o evangelho. Aí sim ele consegue mostrar para nós como é viver aquele ensinamento e não apenas falar sobre ele. Dudu trouxe para nós aqui, né? Paixão se apaga logo, e o lugar do amor é onde a felicidade quer viver. E só assim, sem as dores da vida, o ser humano irá compreender e vencer as suas tendências de só rever reclamações da vida, que só tende a melhorar se tu quiseres ser uma pessoa feliz. Paixão é para se ter, amor e felicidade é para se carregar sempre no âmago de nossas vidas. Apaixone-se, mas saiba saber amar. Né? Que legal, obrigado pela participação. Então, porque a paixão, nós podemos dizer assim, é aquele turbo que nos dá aquela vontade de fazer as coisas. Só que, assim como a gente lembra, né, lá no Livro dos Espíritos, chegamos até a falar sobre isso na semana passada, lá no nosso estudo, lá na terceira parte das leis morais, os espíritos falam para Kardec que a paixão é como aquele cavalo, que ele pode se tornar um cavalo desgovernado e sair correndo, derrubando tudo. E paixão, a gente lembra de você ser apaixonado pela doutrina, também não é muita coisa, porque essa mesma paixão, ela pode ser direcionada para vários tipos de situações na nossa vida comum. Paixão pela música, paixão pelo estudo, paixão pelo trabalho, paixão pelo time de futebol. Paixão por qualquer coisa, quer dizer, paixão ele é um combustível. A forma como esse combustível vai ser direcionado é que vai fazer a diferença. Se nós utilizarmos para o nosso crescimento interior, como nossos amigos trouxeram aí, quer dizer, sejamos apaixonados por aquilo que nós fazemos. Mas lembremos que essa paixão deve nos direcionar para o crescimento do amor e da felicidade. Porque do contrário é simplesmente uma força que nos impulsiona para as realizações do nosso mundo comum. Mas isso não vai se reverter no nosso crescimento interior. A Mami colocou, né, viver em condição de anonimato, renúncia às paixões e ao ego, né, ao desejo de me sobrepor ao outro, né, são desafios. Desafios que cabem a todos, por isso que é importante. Na semana passada, o Humberto de Campos trouxe, no texto número 1, a história daquele santo. Que ele era um santo que vivia, como a gente comentou, da Inquisição, né, das suas realizações, das suas obras, e segundo a visão daqueles religiosos da época, ele foi então elevado à condição de santo pela paixão e pelo grande trabalho que ele fez em nome da igreja. Ele fez em nome da igreja, não fez em nome do evangelho. Porque o evangelho não traz aquilo tudo, o evangelho fala exatamente sobre o amor ao próximo. E o amor ao próximo não significa fazer o outro sofrer.
não significa agredir o outro, significa exatamente compreender as suas diferenças. Só que naquela época, a ideia do Evangelho era fazer com que Deus se impusesse na terra, no caso Jesus se impusesse na terra, através da força da instituição. Então essa é uma das ilusões que nós temos hoje. Assim como naquele texto nós tínhamos as ilusões da instituição, uma ilusão do sacerdócio, porque nós vimos também, né, que quantos são aqueles, Padre Mauro, por exemplo, lá do livro Sexo e Obsessão, que nós estudamos, foi um espírito que se vinculou à igreja com o objetivo de se reformar. Mas o fato dele usar aquela vestimenta, o fato dele ter estudado para sua formação e ter aquele conhecimento técnico, não se reverteria, não faria com que ele se tornasse um espírito santo. Um espírito santificado pelas suas obras, santificado pelas suas transformações. E aí nós olhamos a igreja, olhamos os sacerdotes, os religiosos de modo geral, com seus hábitos, com suas batinas, e aí nós tiramos essa vestimenta religiosa e vamos para o centro espírita, em que nós temos ali as roupas que nós utilizamos, o ambiente que nós vivemos, que são completamente diferentes, mas a prática continua a mesma. Então esse ensinamento ele é muito importante para nós, para mais uma vez nós recalibrarmos os nossos valores e começarmos a entender o que é viver esse evangelho. E por isso que eu falei para vocês que nós nos iludimos com relação à felicidade e ao amor. Porque quando nós começamos a fazer ali uma comparação, se você quer saber se você é uma pessoa que ama, procura aquela maior referência que você tem na sua vida de uma pessoa que de fato consegue amar e despertar o amor nas pessoas. Se nós queremos encontrar alguém que é feliz de fato, só que aqui no nosso mundo a gente lembra que é muito difícil para nós sermos felizes aqui. No próprio Evangelho nós temos esse ensinamento, que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade é um estado de plenitude do espírito que já conseguiu se desvencilhar de todas as suas dores, como foi colocado para nós ali no texto dos nossos amigos, né? A paixão se apaga logo, e o lugar do amor é onde a felicidade quer viver, e só assim, sem as dores da vida, o ser humano irá compreender e vencer as suas próprias as suas tendências. Quer dizer, como é que nós queremos ser felizes aqui no mundo de provas e expiações? É como se você perguntar, né, para um indivíduo que se encontra preso numa penitenciária, perguntar qual deles ali é o espírito mais feliz. De você perguntar num hospital qual é o paciente mais feliz. Para uma criança na escola, qual é a criança mais feliz? Porque ela vai por obrigação. Ela quer brincar, ela não quer ser testada, não quer ficar absorvendo aqueles assuntos que não interessam para ela. Para aquele aluno consciente, ele sabe que aquilo é parte da sua formação, mas ele está longe ainda de se considerar um indivíduo pronto dentro da vida acadêmica, né? O paciente sabe que ele só vai conseguir encontrar uma condição melhor quando ele sai do hospital em alta, recuperado. Aquele indivíduo preso sabe que somente depois de conquistar a sua liberdade ele pode começar a trabalhar pela sua regeneração. Como é que nós aqui no mundo de provas e expiações queremos encontrar essa felicidade e esse amor se nós estamos aqui nesse planeta escola? E como a gente lembra, né, Kardec fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso planeta ele é escola, ele é hospital, ele é presídio, depende muito de cada espírito. Para muitos de nós é tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Para outros faz ali uma diferença, uma pequena separação de um para outro. Eu me encontro preso, mas eu trabalho aqui para o meu aprendizado. Para outros aqui é aquele grande pátio de obras onde nós estamos ali realizando, né, alcançando grandes realizações. Mas no fim das contas nós não teremos ali o que nós fizemos. É como nós saímos daqui. Então, por isso, quando nós começamos a entender que viver esse evangelho é muito mais do que ter o conhecimento intelectual, né, até lembro, né, nós falamos muito sobre teologia, que é um assunto que
me instiga bastante, né? Eu gosto bastante desse assunto. E nós vemos, né, a teologia católica, a teologia evangélica. E nós tivemos até mesmo uma faculdade no Paraná que trouxe ali o curso, né, o bacharelado, de teologia espírita. E eu penso, né, eu cheguei até, lembro da época que eu vi o currículo, que falava sobre história, que falava sobre livros, que falava sobre organização, quer dizer, uma coisa bem elaborada tecnicamente. Para que você, fazendo ali aquele curso, e você tendo ali o seu diploma de nível superior, você teria o diploma de teólogo espírita. A impressão que é, a gente, depois que tem esse título, a gente pensa assim, bom, agora eu posso morrer, porque agora eu tenho o título, eu tenho o diploma, então eu posso ir para o céu. Quer dizer, de todos os conhecimentos que nós absorvemos nesse sentido, dá a impressão de que o nosso intelecto é exatamente ali aquela chave que vai abrir para nós. Pois é, André, é a chave que vai abrir para nós essa porta do céu. E na verdade não é, por isso que é importante a gente observar essas referências que surgem no nosso caminho, esses espíritos que mostram de fato o que é o trabalho totalmente doado, o trabalho, e todas as formas, né, os seus melhores sentimentos aplicados em todas as suas relações. É o trabalho dentro de casa, quer dizer, ser um bom familiar dentro de casa, ser um bom amigo no seu círculo social, ser um bom profissional, ser um bom cidadão na relação com o próximo e ser também ali um bom praticante da sua filosofia. Eu ia falar religioso, mas o caso da doutrina não se aplica. Mas ser ali um bom praticante da sua filosofia, da sua fé. E é com esse conjunto que a gente vai mostrar de fato que nós conseguimos entender o que é viver esse evangelho. E quando a gente fala em viver o evangelho, a gente faz, claro, usa um termo que representa para nós a vivência dos melhores ensinamentos, dos melhores valores. Que nós, que somos cristãos, nós conseguimos juntar tudo no evangelho por causa dos ensinamentos de Jesus. Mas para outros de outras filosofias, nós falamos sobre esse conjunto moral que foi vivido de fato na aplicação do seu cotidiano. Então, quer dizer, ajustemos ali os nossos sentidos e nos coloquemos no nosso real lugar. E a partir do reconhecimento, comecemos a trabalhar de fato para essa construção verdadeira e não para a construção ilusória. Nesse castelo de areia que nós estamos ali, na verdade, enaltecendo o nosso ego, as nossas vaidades. A Mangelina colocou, né, enxergar o outro com amor e caridade é o que importa a nossa caminhada. Né? E para amar o próximo como a nós mesmos, né, Angelina? E é isso que mostra o significado desse ensinamento. Amar o outro como a mim mesmo, quer dizer, eu começo o meu auto-amor e passo a amar o próximo. Porque muitas vezes nós amamos o próximo naquele lugar que a gente trabalha. Mas o nosso próximo mais próximo, muitas vezes, está ali no nosso dia a dia, na nossa relação familiar, na nossa relação pessoal. Me colocou uma felicidade dependente de alguma coisa, né? Depois que a atingimos, né? Qual é o próximo passo? No final, o vazio. Exatamente. Dudu trouxe para nós também, né? O orbe terrestre. A doce no momento é assim a carga energética irradiada em cada ser que mora nesse lugar está absurdamente adoece, obrigado. O orbe terrestre adoece no momento, e assim a carga energética irradiada em cada ser que mora nesse lugar está absurdamente sendo inutilizada para o bem do ser humano, que quer ter a sua felicidade, mas que há uma tolerância enorme para aguentar tanta banalização do ser contribuinte, que sabe que fere a terra e ainda não liga para os moradores desse lugar tão lindo e sofrido. Como se pode ser feliz se a sua casa não está sendo bem cuidada? Quer dizer, nós não cuidamos nem do nosso planeta, e olha só, isso aqui parece uma coisa mais ecológica, né? Mas a verdade é que, quer dizer, cuidar do planeta significa nós participarmos do seu desenvolvimento. Nós não cuidamos nem da matéria do nosso mundo e nem cuidamos das relações do nosso mundo. E é por isso que nós vemos, muitas vezes nós não estamos em guerra, mas nós vivemos em diferença com o próximo.
Muitas vezes nós não destruímos a natureza, mas nós não participamos do desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso que estarmos encarnados, né, é importante nós termos esse entendimento a respeito do nosso papel como um ser encarnado, inserido numa sociedade que envolve a nossa participação nas mais variadas situações, na política, na economia, na sociedade, em tudo. Porque parece que nós estamos aqui por acidente. Nós chegamos aqui, que é infelizmente o que acontece, né, dentro da visão espírita, ou na visão dos espíritas, parece que nós chegamos aqui para aprender as coisas do lado de lá. Porque é muito mais legal nós estudarmos sobre como é o mundo espiritual do que pensarmos no que é o mundo onde nós estamos agora. Ou seja, parece que nós chegamos aqui para sermos preparados para voltar. E nós nos esquecemos que essa preparação, esse preparo todo, depende da forma como nós vivemos aqui. Não adianta a gente querer ficar assim ansioso. Poxa, eu não vejo a hora de chegar do outro lado. Pois é, e você não via a hora de voltar para cá, do outro lado, na sua condição de imperfeição. Então, quer dizer, estarmos aqui hoje traz para nós uma grande responsabilidade. Isso é muito importante. Isso faz parte, inclusive, só para lembrarmos, só um instante, pessoal. Só um instantinho. Oi, pessoal, voltou o som? Dá um ok, por favor. Ok, né? Pois é, só reiniciou o Pautalk aqui, né? Porque isso acontece em todas as religiões, que nós vamos para lá para aprender como chegar ao paraíso, para aprender a vivermos na contemplação de Deus, para vivermos entre os anjos. Nós nos esquecemos que estar aqui hoje é o melhor momento da nossa existência. Então, meus amigos, esse texto, né, que eu falei para vocês, a gente vai estudando um de cada vez, e dependendo a gente estuda 2 textos no mesmo dia, mas a gente percebeu o quão importante foi a gente fazer esse ajuste no nosso entendimento do que é de fato trabalharmos aqui na nossa vida dentro da doutrina, que é essa filosofia que nós amamos, mas trazer para nós aqui tudo isso para a nossa vida prática. Porque, mais uma vez, assim como eu como palestrante, eu como médium, que não é o caso, estou generalizando, né? Eu como dirigente e tudo mais, eu poderia contratar alguém para fazer isso. Pessoas com muito mais competência, com formação acadêmica, com experiência na área. Basta você oferecer um salário e ele faz tudo isso. A única diferença é que nós fazemos de graça, porque nós somos voluntários. Mas e a vivência desse ensinamento no nosso dia a dia? Porque esse trabalho todo serve para lapidar os nossos valores, e não para nós mostrarmos a nossa competência, que é importante. Porque o trabalho tem que ser bem realizado, e para isso a nossa inteligência é ali um fator extremamente valioso. Mas o grande objetivo de nós fazermos tudo isso é para a nossa transformação, para o nosso aprendizado. A terra é o seu jardim, e se o jardim não é bem cuidado, onde fica a sua felicidade? Tudo inicia na sua melhor morada, sem ela seremos infelizes e não conseguiremos amar qualquer coisa que vier. Pois é, muitas vezes a gente chega lá do outro lado, né? Ou, finalmente eu cheguei aqui do outro lado, e quando olha para o nosso jardim, está aquele matagal cheio de erva daninha. Sujo, parecendo um terreno baldio, né? Esse jardim aqui é o nosso mundo, e ele também deve ser observado dentro do nosso mundo moral. Porque esse jardim que nós cuidamos é a representação daquilo que de fato nós somos. Então, meus amigos, esse é o nosso ensinamento de hoje, então. Por vezes, lama na sua consciência. Ou seja, pois é, aquela água parada, né, Andréia? O mosquito da dengue se desenvolvendo, é assim o nosso jardim. É aquele matagal, porque nós nos preocupamos muito mais em olhar para o futuro no mundo espiritual, sem ter a preocupação de viver o dia a dia da nossa encarnação. Então, cuidemos bem do nosso jardim, seguindo ali o modelo dos nossos amigos. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, está aqui então esse nosso ensinamento do nosso amigo Severiano, né? O irmão Severiano, o título do nosso artigo de hoje, do texto da crônica do nosso Humberto de Campos, trazendo para nós essa visão
né, de não confundamos as nossas paixões ou a nossa capacidade intelectual dentro da doutrina. Tudo isso é importante, a vontade de fazer bem, mas é principal a necessidade de nós vivermos isso, não apenas dentro das paredes ou dentro das redes do nosso centro, mas vivermos no nosso dia a dia, aplicarmos no nosso dia